Queridos irmãos, muito boa tarde. Mais uma reunião, hoje dia 4 de dezembro de 2012. Como a gente sempre lembra, nós estamos terminando o ano e agora não tem mesmo jeito, né? Não dá para voltar, não dá nem para diminuir o ritmo. Então, cada vez, quando vai chegando perto do dia 31, parece que corre mais ainda, acelera mais ainda, né? Então daqui a pouco passou, ano novo, vida nova, tudo de novo, nova oportunidade. Vamos, quem não fez o que tinha que fazer, nesse ano que está terminando, vamos lá, tem um ano que vem. São igual as vidas sucessivas. Bom, mas se não acabar 21. E se acabar 21? Vamos supor, e se acabar 21? Não vai alterar nada, porque quem está morrendo hoje está acabando. Para quem morreu hoje, nós vamos reencarnar, claro, quem não mais na Terra, mas em outros planetas. Nós não somos daqui, não é? Quem sabe que nós vamos voltar para aqueles lá de onde nós já viemos, né? Já demos uma fugida para cá, voltamos para lá. O espírito é imortal, o espírito é a inteligência que povoa o universo. A nossa cidadania não é terrena, não é terráquea, ela é planetária, ela é universal, ela é do infinito. Então não tenhamos medo disso, não tenhamos o menor receio. Vai acabar? Aliás, nós já tivemos tantas previsões de que ia acabar, todo final de século, todo final de milênio, vai acabar. Agora os maias acabaram com o calendário no dia 21 de dezembro, fizeram até 21 de dezembro, mas esse calendário nosso aqui também vai acabar dia 31 agora. Não significa que ele vai acabar dia 31, o mundo vai acabar no dia 31, se não acabar dia 21. Então não percamos tempo com isso. Vamos continuar na luta. Termine ou não termine o mundo um dia, o planeta um dia, vamos continuar na luta, porque nós estamos aqui para isso. Não é para reclamar, não é para ficar lamentando o leite derramado. É para a gente fazer o que tem que fazer. E o Espiritismo está aqui para nos orientar, nos ajudar. Olha, façam assim, 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 porque eles entendem disso, não é? Eles entendem disso. Então vieram nos explicar como agir, como proceder, para nós nos darmos bem nessa jornada. Queridos, vamos iniciar a nossa reunião, vamos fazer a nossa prece. Que Deus nos abençoe, os bons espíritos aqui estejam conosco, nos inspirando, nos ajudando a compreender esta maravilha que é a doutrina espírita, para que as nossas vidas sejam mais úteis, sejam mais significativas em nosso próprio favor, a fim de que com a doutrina espírita a gente compreenda o nosso papel, a nossa importância e estejamos desempenhando as nossas funções da melhor forma possível. Que Deus nos proteja, que nós possamos, em nome dele, iniciarmos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. E com vocês, Sueli Machado. Vamos lá. Uma boa tarde para todos. Vamos continuar. Nós estamos chegando ao finzinho aqui de O Livro dos Espíritos. Ele tem 1019, né? Nós já estamos aqui na 972. Mas isso não quer dizer que vamos nos formar em espiritismo, né? Ninguém vai receber diploma, nem anelzinho, nem nada, né? Nós vamos retornar à primeira pergunta de O Livro dos Espíritos e continuar o nosso estudo, a nossa pesquisa a respeito dessa doutrina que tem realmente trazido para nós um alento enorme, né? Um alento muito grande, sem ser enganosa. Não é? Porque muita coisa pode trazer alento, não é? Muita coisa. Por exemplo, um analgésico traz alento, mas não traz cura, né? O analgésico só melhora a dor, mas a gente tem que procurar a origem dessa dor para atacar o foco. Então nós temos muitas explicações, muitas coisas que são mais analgésicos do que propriamente cirurgias que curam, né? Então nós temos aqui o Espiritismo que não traz informações enganosas. Por que a gente sabe disso? Porque tudo que a ciência vem descobrindo e que o Espiritismo já falava, agora a ciência vai descobrindo e vai endossando aquilo que nós já sabemos, né? Aquilo que a gente já tem aprendido com o Espiritismo. Essa questão da dor dos espíritos, do sofrimento, da situação dos espíritos no além do mundo material, ela nos é trazida por eles mesmos, né? Porque já as pessoas às vezes falam assim, mas como é que vocês têm, baseado em que vocês trazem, que a doutrina espírita fala sobre a vida no além-túmulo, sobre a situação dos espíritos? Ninguém voltou para contar.
Voltou sim, volta todos os dias. Através das comunicações mediúnicas, nós temos os relatos por conta do próprio espírito que vem falar sobre a situação que está passando, né? Sobre o livro a codificação traz no céu e o inferno a situação dos espíritos felizes, espíritos em mediana evolução, espíritos de criminosos, contada por eles mesmos, não é? Tirando até aquele romantismo que muitas vezes nós encontramos em determinadas obras que a gente lê, né? Uma vez uma amiga até ligou para mim dizendo que ela tinha perdido o medo da morte porque ela era mais romântica do que temerosa. Eu falei, olha, isso é relativo. Ela pode ser muito romântica para os bons espíritos, mas para os espíritos inferiores pode não ter nada de romantismo. Então a gente tem que fazer as diferenças. Não é porque o espírito se transformou em espírito sem corpo, no caso da morte, né? Deixou o corpo e passou para a dimensão dos espíritos e se tornou bonzinho, né? Não é isso exatamente o que acontece. Então a situação de cada um vai ser de acordo com o nível evolutivo de cada um, com os erros de cada um, e assim vai. Nós terminamos o nosso último encontro nessa questão sobre a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros, se é boa, isso na dimensão dos espíritos, e eles dizem que é boa se vier de bons espíritos e ruim se vier de espíritos inferiores, da mesma maneira que acontece com a gente aqui encarnado. Influenciados por espíritos, nós já conversamos a respeito disso aqui, é normal, é comum e é normal e é da lei. Porque se somos energias e atraímos, não é, pela força da atração, os sentimentos, os pensamentos, as energias afinizadas conosco, então não importa se a pessoa está encarnada ou desencarnada, porque quem emite essa energia é o espírito, encarnado ou desencarnado. Então tanto faz ele aqui encarnado com o corpo físico quanto desencarnado, ele continua atraindo e sendo atraído pelas energias que estão aí no universo. Então a influência espiritual, ela é fato para todos nós. Todos nós somos influenciados e nós não temos como evitar isso. A influenciação não pode ser evitada. O que pode ser evitado é a qualidade ruim da influenciação com os nossos bons pensamentos. Isso a gente pode evitar, a qualidade ruim. Então nós podemos determinar a qualidade das influenciações que recebemos. Com os nossos bons pensamentos, bons sentimentos, claro que nós vamos receber influências positivas. Podendo, sim, sermos tentados por espíritos inferiores, claro, ninguém está livre disso. Pelo contrário, as pessoas bem-intencionadas, as pessoas boas, que querem fazer o bem, que trabalham no bem, encontram muita dificuldade. A seara do mestre não é fácil, e ele disse que não seria fácil. Porque esse tipo de trabalho para o bem incomoda as pessoas que não querem esse trabalho, incomoda os espíritos desencarnados que não querem esse trabalho. Então toda aquela pessoa boa que trabalha para o bem, ela também pode ser assediada por espíritos inferiores, mas a qualidade do sentimento dela, a qualidade do seu pensamento vai repelir, ou pelo menos vai dar a conhecer a ela muito mais rapidamente do que a outras pessoas que a influência não está sendo boa. Imaginemos uma pessoa que só gosta de fazer o bem, que trabalha no bem, que trabalha para instituições, que quer ajudar os outros, de repente começam pensamentos assim: ih, fulano, para com isso, deixa isso para lá, as pessoas nem ligam, nem se importam, você já está cansado demais. Deixa isso para lá, deixa isso para outras pessoas. Quer dizer, rapidamente, essa pessoa vai perceber que esse pensamento não é do bem.
que esse pensamento não está sendo inspirado por espíritos bons, que jamais fariam isso. Mas alguém que já não é muito dado ao trabalho, vai achar ótima essa sugestão. E aí vai, é mesmo, vamos deixar isso para outra pessoa, já fiz muito. Né? Então, quanto mais evoluída é a pessoa, mais condições ela tem de perceber as influenciações negativas chegando. Então, a influenciação, ela é fato para todos nós. Agora, o que nós vamos fazer com ela, né? Ou a atenção que vamos dar a ela se ela não for boa, isso vai depender da gente. Caso a gente não se importe, continue acreditando naquilo ali e fazendo, né, o que está sendo influenciado, passa a ser obsessão. Aí já é outra história, aí já não é fato para todo mundo, né, porque somente aqueles que se deixam levar é que se tornam obsidiados. Então, obsessão não é em uma influenciação simples, é mais do que isso. A influenciação simples acontece para todos nós. Então, somos influenciados de acordo com os nossos pensamentos bons ou ruins, por espíritos bons ou ruins que estiverem sintonizados conosco, e também se o nosso trabalho estiver incomodando muito. Mas aí a gente logo percebe e bota para correr, né? Como é que é botar um espírito para correr? É elevar a sintonia. Um espírito inferior não consegue nos acompanhar se a gente eleva a nossa sintonia, nem nos encontra, nem nos vê. Então, a gente tem como se livrar, sim, de influenciações inferiores, mas de influências de uma maneira geral, não. Então, nós terminamos com essa questão, né, sobre a influência que exerce uns sobre os outros. Essa questão, ela se desenvolve na letra A. Então, diz assim, então a morte não nos livra das tentações? Eles dizem que não, e é lógico que não nos livre, não é? Porque o corpo não é o corpo que faz nada, é a alma, e essa vai para a dimensão espiritual, levando o corpo espiritual, que é o perispírito, que é através dele que tudo acontece. Então, o espírito, porque ele passou para a dimensão espiritual, ele não fica livre das influenciações, das tentações, das investidas dos espíritos inferiores. Tanto que, se ele é um espírito inferior demais e se comprometeu com outros espíritos inferiores, eles ficam bem na espreita. Tem uma assim, ilustração, que não estamos dizendo que todos os casos sejam assim, nem que seja tão ostensivamente assim, mas quem assistiu Ghost pôde observar, na hora que aquele assassino morreu, aquelas sombras que vieram em torno dele. Então é mais ou menos isso, aquelas sombras são espíritos inferiores, com quem ele se comprometeu com as atitudes inferiores. E esse comprometimento não precisa ser, digamos assim, lavrado em cartório, assinado não, tá? Basta o pensamento. Não precisa ir para um centro mediúnico, conversar com o espírito inferior e pedir para ele fazer certas coisas ruins para a gente. Não precisa isso. Basta a gente querer fazer, ter essa vontade, esse pensamento, pintar esse pensamento aí, né, com a energia do próprio pensamento e com a matéria mental, que os espíritos estão ali prontinhos para nos dar um empurrãozinho, uma mãozinha. Então, isso já basta para que a gente se comprometa com eles. Eles ficam, então, à espreita. Por quê? Podemos, numa situação assim, engrossar as fileiras, não é, daquele grupo que ele comanda. Então, é bom para eles isso, né? Então, esse trabalho eles fazem. Agora, quando a pessoa está bem sintonizada, recebe bons fluidos e bons pensamentos e atrai bons espíritos, ela também, no momento da desencarnação, ela vai estar, de certa forma, protegida pelos próprios sentimentos. Não são os espíritos que vão para lá evitar a investida dos maus, não. É a própria energia espiritual que ela carrega, as suas qualidades e as suas virtudes, que repelem esses irmãozinhos inferiores. Então, essa sintonia, nós é que fazemos com a qualidade dos nossos sentimentos e pensamentos. Então, encarnados ou não, não estamos livres da influenciação dos espíritos.
Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, se não dispõem mais do auxílio das paixões? Porque se são essas paixões, esses sentimentos inferiores que atraem, como que eles vão fazer, já que nós não temos a matéria, nós não temos a influenciação do mundo para prejudicar ainda mais essa situação? Como eles fazem, né? Então, já que eles não têm isso, eles respondem assim: se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Então, nós não temos as paixões ao desencarnarmos, nós não vamos conseguir permanecer com aquelas paixões, com as coisas materiais, como sentimos quando estamos encarnados. Mas as nossas preferências continuam, esses sentimentos continuam, os vícios continuam, mas não temos mais um corpo. Então, nós vamos precisar de auxílio para isso acontecer, caso a gente queira dar vazão a tudo isso. Então, eles dizem assim, ó: os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas aos lugares onde deparam com essas paixões e com tudo o que os possa excitar. Então, o que ocorre com esses espíritos para que eles se satisfaçam, né, para que eles tenham como extravasar também, como ainda ser influenciados por essas situações? Através dos encarnados. Então, nós somos para eles um instrumento, eles nos utilizam para isso. Então, aquele que gosta que tem um vício, qualquer vício que seja do álcool, seja da gula, qualquer vício, o espírito que ainda necessita disso, que ainda está muito envolvido com essas coisas, ele vai influenciar essa pessoa a beber, para que ele possa sorver as energias do álcool, a se exceder em alimentações, para que também ele possa sorver as energias daquele alimento. Então, ele vai se juntar a outras pessoas que derem oportunidades a eles de praticarem também, continuarem praticando as atitudes, os atos que gostavam quando estavam aqui encarnados. Não têm mais os corpos, mas podem sorver as energias daquilo que eles acham que ainda necessitam por conta de nós que estamos aqui encarnados. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não é assim, vontades repentinas. Uma pessoa que está em tratamento, né, por um vício, para amenizar uma situação, ou se curar de um vício e tudo. É comum o organismo gritar que quer? Porque ele está dependente. Mas também é comum espíritos inferiores sugarem as energias daquela pessoa, se aproximarem dela, entrarem no campo energético e fazer que aquela pessoa tenha muita vontade de beber, tenha muita vontade de usar algo que ele também queira para satisfazer as próprias necessidades que ele acha que ainda tem. Então, é muito comum isso. De repente, do nada, pessoa quase boa recai, né? Tem uma recaída forte no vício. E isso é porque curado a gente não fica dessas coisas, né? Uma pessoa que foi alcoólatra, ela não se cura, ela melhora, ela passa muito tempo limpa, sem nada, sem problema nenhum, mas ela não pode beber nada. Ela não pode desencadear nada, até o alimento dela não pode levar bebida alcoólica. Nem o alimento, que às vezes, nessa época assim, faz-se alimentos, carnes com vinhos, né? Receitas que levam aguardente, não pode. Porque aquilo ali pode ajudar, pode desencadear o processo todo de novo. Eu tenho uma amiga que o marido tem esse problema e ele está bem há muito tempo. Mas ela, outro dia eu passei uma receita para ela que tem, né? Tem vinho. Ela falou assim, eu só vou tirar o vinho, que eu não posso botar. Meu marido não pode, a gente tem que ter muito cuidado. Então eu falei, não vai fazer muita falta não. Aí ela falou, eu nem sabia disso. Eu pensei que isso não fosse fazer a menor diferença. Mas ela falou que faz. A recomendação é essa, né? Diz que não pode nada que tenha bebida. Nada, que é um risco muito grande para quem está fazendo esse tratamento, né? É melhor respeitar, né? Tem outras coisas que a gente pode, né, comer e se satisfazer muito bem.
Bem, então os espíritos arrastam as suas vítimas para junto deles pela fraqueza moral, pela sintonia na inferioridade. Aí vem essa também, ela se desdobra, vem assim. Mas para que servem essas paixões, se lhes falta o objeto real, que é o corpo? Para que eles querem isso, não é? Inclusive, algumas literaturas dentro dessa área aí, falando sobre as energias genéticas, as energias sexuais, quantos espíritos influenciam casais, né, e acabam ajudando a desfazer um relacionamento, uma família, por causa de influenciação por determinados lugares que frequentam. Então é perigoso, tem que ter muito cuidado, muito mesmo. Mas então para que serve? Já que eles não têm os corpos, né, eles respondem assim: assim é precisamente para o seu suplício. Quer dizer, esse é um dos piores castigos deles, né? O avarento vê o ouro que não pode possuir. O devasso, as orgias de que não pode participar. O orgulhoso, as honras que inveja e de que não pode gozar. De certa forma, eles sorvem a energia, mas não é o bastante. Não é a mesma coisa. E eles sofrem com isso. É um suplício para eles, é como se fosse um castigo mesmo para eles isso. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Porque a gente tem aquele hábito, né, de quando a pessoa morre, né, quando desencarna, passou desta para melhor, agora está em paz. Quem falou isso? Quem pode garantir isso? Nós não vamos ficar em paz porque deixamos um corpo aqui na Terra, de jeito nenhum. Nós só estaremos em paz quando a nossa consciência tiver também. É ela que nos cobra, não é o corpo. Então o espírito parte da Terra levando a sua indignação, a sua revolta, a sua raiva, as suas inferioridades. Elas vão com a alma, né? Elas não ficam, corpos não tem nada. Os corpos são instrumentos da alma. Os corpos recebem as impressões do espírito através do perispírito e sentem. Ao sentirem, o perispírito transporta para o espírito as sensações do corpo. Então é só isso. Isso através do fluido do perispírito, que quando retirado por conta da morte do corpo, é retirado pelo perispírito, não ficam mais fluidos nenhum para acionar nada, porque nada mais funciona no corpo físico. O corpo é uma roupa velha. Não é que vai para o laboratório da vida ser transformado, ou pela terra, ou pelo fogo. Não é? Então, realmente, ele não sente nada. Quem sente é a alma. Ele apenas reflete esses sentimentos por terem acionados a organização nervosa desse corpo pelos fluidos do perispírito. Então, o corpo não é nada. O espírito leva tudo, leva suas qualidades, seus erros, suas virtudes, seus vícios, ele carrega tudo, né? Então, logicamente, que ele não pode entrar em paz se ele nunca viveu em paz. Ele não pode se tornar uma pessoa virtuosa se ele não adquiriu virtudes aqui na Terra. Ele não pode ser uma pessoa boazinha se ele nunca foi bonzinho. Ele não vai ser um espírito bonzinho se ele nunca foi aqui. Então, não é porque ele passou desta que foi para melhor. Pode ter sido para uma bem pior. Até porque a gente fica imaginando o seguinte: aqui na Terra, nós temos o corpo físico que nos ajuda muito. Ele nos auxilia muito a receber aí as pancadas. Ele é uma couraça, né? Ele é uma couraça. Olha, as pessoas acreditam no que falamos e naquilo que nós damos a conhecer por atitudes que podem ser bem superficiais. Mas ninguém vê o que se passa no nosso interior. Ninguém vê o que está no nosso coração. Ninguém vê o que está atrás do nosso sorriso.
Uns podem achar que está meio irônico, outros não podem ter olhos tão bons que não veem isso, mas pode ser, né, que através daquela carinha angelical, daquela carinha simpática e bonitinha, esteja ali um lobo mau, né, vestido de cordeiro. Então o corpo impede que nós nos mostremos aos outros encarnados como nós realmente somos. O corpo impede isso. Né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não vê o caráter dela, a gente não vê o sentimento dela. A menos que a gente conviva com essa pessoa durante um tempo e possa ela dar mostras. Né? Pode ser que ela deixe escapar um pouquinho o verniz social e se mostre quem realmente ela é. Mas até isso também é difícil, porque às vezes a gente vive com uma pessoa anos e anos e anos e não conhece. Num determinado momento você passa a conhecer essa pessoa e fala, gente, como que eu pude viver tanto tempo com uma pessoa, né? Como que eu pude dormir tanto tempo com o inimigo? Pois é, mas acontece. Agora, isso é o corpo, né? Como também, quando a gente tem um problema moral, um problema material, o analgésico vem e ajuda. Se o problema for moral, se a dor for moral, não tem analgésico. Não tem. Que possa minimizar essa dor. Mas existe aquele momento em que pelo menos o consciente descansa quando se toma um remedinho para dormir. Quando uma pessoa está muito atormentada, se ela chega no hospital desesperada, ela chega gritando, dão lá um sossega-leão, ela vai temporariamente descansar. Então, vai adormecer. Quer dizer, ela vai sair do seu nível de consciência material. Não vai se livrar de nada, porque o problema continua e o espírito se emancipa e continua no desespero. Mas, quando a gente passa por um problema muito grande e está ali aquele tormento moral, aquele problema na nossa cabeça, quando a gente está dormindo, a gente descansa um pouquinho. Não é? Aquele pelo menos sai daquele nível de consciência e a gente consegue. O analgésico melhora a dor física e o sono é como se fosse um analgésico para a dor moral. Quando acorda tudo volta, né? Quando sai o efeito analgésico, a dor também volta. Mas pelo menos por algum tempo a gente não está consciente daquele problema moral porque estava dormindo. Fora do corpo não existe isso. Então o corpo até nisso ele ajuda. Fora do corpo não tem descanso, não tem nada. Analgésico não funciona para espírito, nem para dor moral. E nem que tivesse, a gente não está mais no mundo material, está no mundo espiritual. Então a gente não dorme, o espírito não dorme. O espírito não descansa, ele não dorme. O que ocorre com o espírito é baixar um pouco a atividade espiritual dele, mas ele não dorme. Porque quem tem necessidade de sono é o corpo. E o espírito para se emancipar dele. Tanto que se a gente ficar muito tempo sem dormir, com algum problema de saúde, a gente tem muitos problemas. Ocorrem problemas de doença no corpo, não é? Desequilibra o corpo todo, a gente fica perturbado, o raciocínio fica comprometido, a gente fica com confusão mental, né? Ficamos doentes. E a alma não se emancipa e ela precisa sair. Ela precisa se emancipar, ela precisa recarregar as energias fora do corpo físico. Mas na dimensão dos espíritos, como ela não tem corpo mais, não dorme, não tem esse momento. Ali ela está de cara para o inimigo o tempo inteiro. E pior, aqui a gente conta 24 horas, a gente fala tempo da Terra, tempo material. Mas o espírito vive na eternidade. Ele não conta tempo. Então, um dos piores castigos para ele é achar que a dor dele é eterna. Esse é um dos maiores sofrimentos. Por isso é que não se pode detalhar ou regrar ou enumerar os sofrimentos maiores que a alma possa sentir. Porque vai depender do problema dela, do que ela fez, do que ela explorou, do que ela deixou de fazer. Vai depender de uma série de coisas para que aquele sofrimento seja estabelecido para essa alma por ela mesma, porque é a consciência que faz isso. Então os espíritos respondem assim: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes.
os próprios espíritos que as sofrem teriam dificuldades em vos dar uma ideia. Mas, seguramente, a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre, né? Então, esse é comum. Essa dor é comum a todos. Essa é a mais terrível. Mas não podemos enumerar todas as dores, porque pode passar um espírito desencarnado. Mas essa aí, todos sentem, e essa é a pior de todas. Porque como nós não contamos tempo, né, às vezes a gente tem um problema de saúde, vai fazer um tratamento, né, para esse problema. Aí o médico fala assim, olha, não é bom, o tratamento é agressivo, mas não é para sempre. Vai durar um tempo. Depois você vai, se Deus quiser, se curar e não vai mais precisar dele. Então o médico estabelece um tempo. Aquilo dá uma calma para a gente. Não é? Ah, eu tenho que fazer por quanto tempo esse tratamento? Olha, digamos, uns 3 meses, pelo menos, você vai ter que fazer. Parece que a dor diminui um pouquinho, a insatisfação, porque é só por 3 meses. 3 meses passam tão rápido, eu vou suportar. E assim vai. Mas o espírito não tem essa previsão de tempo, não. Porque lá não conta tempo. A partir do momento que o espírito deixa o plano material, ele entra na eternidade. A eternidade não conta tempo, é incomensurável. Então a maior dor que o espírito inferior possa sentir é exatamente não ter ideia de quanto tempo ele vai sofrer, de quanto tempo ele vai passar por aquela dor que ele está passando. Vai ter um fim, claro que vai. Esse fim vai chegar no momento que ele compreender a situação dele, que ele compreender o seu erro, que ele entender que ele fez mal. Aí ele vai querer resgatar. É quando então ele entra num outro nível de consciência de que existe sim um fim para aquela dor. Qual é? É o tempo que ele vai levar para reencarnar, que ele não pode contar, mas ele sabe que vai reencarnar. Ele tem certeza disso. Aí sim, ele começa a fazer planos, ele começa a escolher provas e expiações, para quando chegar aquele momento dele reencarnar, tá tudo prontinho, a malinha tá arrumadinha, e ele vai então tomar um corpo material para resgatar e expiar e provar as suas dívidas que ele contraiu. Aí sim, nesse momento, ele tem uma esperança. Não é uma contagem de tempo, mas ele tem uma esperança de que vai melhorar. Então o homem tem das penas e dos gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada segundo o estado de sua inteligência. Então, quanto mais inteligente é o homem, quanto mais essa alma é evoluída, mais condições de entender a sua situação ele terá. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se desprende da matéria. Então, quanto mais o espírito entende, quanto mais ele procura aprender, mais ele se desprende das coisas que o fazem sofrer aqui nesse mundo e que vão continuando fazê-lo sofrer na dimensão dos espíritos, porque ele está imantado a tudo que acontece, né? Ele não fica isolado dos problemas da família, dos problemas profissionais dele, ele está imantado com aquilo tudo e ainda sofre bastante. Deixa de tomar ao pé da letra, quer dizer, quando ele evolui, ele deixa de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada, como nós fazemos, né? Nós fazemos e procuramos entender tudo ao pé da letra. As mensagens de Jesus, as parábolas do mestre, eram alegóricas, eram metafóricas, não é para entender ao pé da letra. As mensagens do evangelho também não são para entender ao pé da letra. Quando falar, se a sua mão for motivo de escândalo, cortai-a. Quem vai sair por aí cortando mão? Se os seus olhos forem motivos de escândalo, furai-os. Quem vai sair por aí furando o olho? Então isso nos dá uma ideia de que são alegorias, são metáforas, né, que não pode ser entendida ao pé da letra. Aquilo que está ali escrito não é para fazer exatamente aquilo. Então há uma série de situações que nós podemos
ficar cegos diante de situações sem ter que furar o nosso olho, né? Já que ele está sendo motivo de escândalo. A razão mais esclarecida nos ensina, isso aqui é muito importante, para aquelas pessoas que acham que os espíritos são passíveis de coisas materiais, de serem impressionados por coisas materiais, por trabalhos, né? Para comida que se lhes oferecem, para objetos, né? Isso é uma bobagem. O espírito não é influenciado por isso. Eu nunca me esqueci de um ritual exorcista que eu assisti, que o Fantástico mostrou. O padre que fazia o exorcismo, fazendo o exorcismo, que a igreja permitiu que aquilo fosse filmado, fazendo o exorcismo numa moça que diziam estava possuída pelo demônio. Então, foi uma coisa horrorosa, porque ele gritava tanto com aquele espírito, né? Ele gritava, ele jogava água, a garota ficou toda molhada de água benta, e ele apertava um crucifixo aqui na testa, a menina gritava. Depois que ela estava realmente com uma coisa, não se sabe o que é, se era um problema mental ou se era uma influenciação, seja o que for. Mas depois que aquilo tudo acabou, que segundo o exorcista o demônio foi embora, perguntaram a ela sobre as sensações que ela teve ali, o que aconteceu. Ela falou, olha, eu só sei dizer que eu estava sentindo uma dor horrível na minha testa, com aquele senhor apertando aquele objeto metálico aqui. Aquilo eu tinha muita consciência que estava me machucando muito. Eu sabia que tinha mais alguma coisa, mas o que mais estava me incomodando era aquele troço apertando aqui. Então, os espíritos não se influenciam por essas coisas. Por isso que quando a gente fala da vela, nós não estamos criticando aqui ninguém acender vela para o anjo de guarda, ninguém está falando que vocês estão errados, que vocês não devem fazer. Cada um é livre para fazer aquilo que acha que está certo, né? Eu tenho uma pessoa na família que fala que quando ela ora para o anjo de guarda dela, que se ela não acender uma vela para ele, que ela não acha que a oração vai alcançá-lo. Ela diz para mim que não acha isso. Então, ela ainda precisa daquela vela para canalizar a energia, para ela colocar a energia dela em movimento, para que a prece dela seja, para que ela alcance os objetivos com a prece dela. Ela precisa daquilo. Não é a vela em si, a vela é um instrumento. No livro dos Espíritos, nós temos aquelas bênçãos, maldições, os amuletos e tudo, os pactos. Explica essa situação. Às vezes, as pessoas precisam de algum objeto ainda, para confiarem, para canalizar a energia que elas carregam, para elas confiarem em si mesmas. Mas nós aprendemos que não é o objeto em si, é cada um que ainda possa precisar disso. Então a vela, por exemplo, ela não vai ter ação sobre o espírito, porque o espírito é energia. A luz que eles precisam não é de uma vela, é a luz do conhecimento. Então a vela é o quê? É a alegoria, é a metáfora, não é? É a simbologia. Ela não carrega a luz, ela simboliza a luz, apenas porque ela tem um foguinho, mas ela não carrega a luz. Luz quer dizer conhecimento, é disso que a alma precisa. Mas enquanto nós, ainda espíritos inferiores, precisamos de nos agarrar a determinadas coisas, a alguns objetos, para que a nossa energia seja canalizada, que se faça, até que nos libertemos disso, que vamos nos libertar. Nós já fomos em outras experiências de vidas passadas, tão agarrados a certas superstições e crendices, hoje não temos mais, e assim vai. Então não estamos aqui condenando ninguém que faça. Essa pessoa, ela fala mesmo, olha, eu não consigo orar para o meu anjo guarda se eu não acender uma velinha. Então ela juntou isso, ela só consegue modificar a energia, movimentar através disso, né? Então, mas esses efeitos físicos, esses objetos físicos, eles não têm ação sobre os espíritos, porque espírito, é energia. Então aqui está assim, ó, é um comentário de Kardec isso. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual. E por isso mesmo não pode ser afetada
pelas impressões que não agem fora da matéria. Tá vendo? Então, nada material pode afetar um espírito. Nada, absolutamente nada. Então, às vezes a pessoa fala assim, joga sal grosso. O espírito não vai ser afetado por sal grosso, não. Agora, o sal, não vamos esquecer que tomar um banho de sal grosso não é crendice nem superstição. O sal é antisséptico. O sal é medicinal. Ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, uma pessoa que tiver com uma torção no pé, se ela puser uma aguinha morna, com um pouco de sal, não precisa ser grosso, qualquer sal, umas folhinhas de hortelã, sabe quem que me receitou isso? O ortopedista, quando eu tive um entorse feio. Ele falou, chega em casa, bota o pezinho lá dentro de uma vasilha com sal e folhinha de hortelã. É tudo anti-inflamatório. Então, não vamos achar que os minerais, que as substâncias da terra não tenham influência, mas vão ter influência sobre o corpo. Sobre o corpo e não sobre a alma, que não é afetada por nada que seja material. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Por quê? Porque são eles que vêm nos contar. É fato, é real, não foi contado por nenhum lunático, por nenhum doido, é pelo próprio espírito. Mas como se prova isso? Ora, claro que existem meios de se verificar essa situação, né? Pela vida que aqui levaram, pelas coisas que estão falando, né? Por tudo, pela forma como se mostram. Então, isso tudo não é prova científica, mas é prova circunstancial. E é assim que se prova a existência do espírito, com provas circunstanciais. Então, as comunicações espíritas têm como fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como teoria, e sim como realidade. Colocam sob os nossos olhos as vicissitudes da vida de além-túmulo, mas, ao mesmo tempo, nos apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. Isso é muito importante. Estão vendo? A nossa situação na dimensão dos espíritos, a gente tem tantas dúvidas, né? As pessoas ficam assim, como que vai ser? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer quando eu sair daqui, né? Vou partir dessa para melhor? Eu ainda brinco e digo, olha, nem sempre é para melhor. Mas para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? Né? Uma coisa é fato, a gente não sabe exatamente para onde vai. Nós vamos para a eternidade. Nós vamos sair do mundo material. Mas uma coisa é fato, tá aqui, ó. Ao mesmo tempo, nos apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. Então, é uma consequência da vida terrena. Toda causa tem seu efeito. Então, a nossa situação pós-mortem, a nossa situação no além-túmulo, ela vai depender, ela estará ligada diretamente à vida que aqui levamos. A vida que aqui tivemos e desenvolvemos, as coisas que fizemos, as coisas que não fizemos, né? As explorações que fizemos aí pelo mundo, as virtudes que adquirimos, o bem que foi feito por nós, vai estar relacionado a isso. Porque é consequência, toda causa tem seu efeito. Então, na dimensão dos espíritos, nós estaremos exatamente como nós nos preparamos para estar. Tanto que quando a gente fala que nós devemos nos educar para a morte, educação para a morte não é ficar pensando em morrer, como que eu vou morrer, para onde que eu vou quando eu morrer. Não, a educação para a morte é uma educação de vida. O Herculano tem até um livro sobre educação para a morte, tem esse o nome, eu acho, que é Educação para a Morte. Não fala em morte em momento nenhum, mas fala em vida. Fala em como se vive, em como se deve viver. Ele é um grande contribuinte da doutrina espírita, não só quando estava aqui, como também depois que passou para a dimensão dos espíritos. Continuou dando a sua colaboração. Lúcido, estudava muito, sempre um grande professor, e ele realmente escreveu isso pela necessidade de termos uma boa vida,
para que a gente possa ter um futuro após a desencarnação melhor, né? E, consequentemente, vidas melhores, materiais, quando reencarnarmos. Porque quanto menos a gente se comprometer no mundo, menos a gente vai ter o que espiar e provar para as próximas encarnações. Então, claro, né, um espírito que aqui, ele foi obediente à lei, ele foi correto, ele não tem que temer muito a sua consciência, porque o que vai dar o problema maior para ele depois é a consciência dele, que não dorme. O espírito não dorme, então vai estar ali, ó, o tempo todo. Tem muita pergunta ainda a respeito disso aqui. Cada um é punido naquilo em que pecou. Não há inocente pagando por pecador aqui no mundo e muito menos fora dele, né? Assim é que uns são pela incessante visão, assim é que uns são punidos pela incessante visão do mal que fizeram. Outros pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, a separação dos seres que lhes são caros e etc. Essas são situações desagradáveis que os espíritos passam. Cada um é punido naquilo que pecou. Cada um vai responder pelo mal que fez. O efeito vai estar com ele. Quando nós fazemos alguma coisa, o efeito, o resultado está em nós. Né? É a lei de causa e efeito. Deus não vai nos punir. Então, a nossa consciência que vai nos cobrar. Ela que vai fazer com que a gente esteja constantemente na visão, tendo a visão dos nossos prejudicados, né? Daqueles a quem prejudicamos. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Porque ainda tem pessoas que acham que tem um fogo eterno para nos consumir, né? De onde procede essa ideia? Onde que arrumaram isso, né? Porque tudo tem que ter uma razão de ser, né? Às vezes a gente lida com uma pessoa, ela tem um apelido tão estranho, muito estranho. Eu ainda falei, uma criatura, da onde vem esse apelido? Uma vez meu marido me pediu para entregar um documento, uma coisa, ele falou, procura o boi deitado. Eu falei, você não vai fazer isso comigo, né? Eu não vou chegar lá procurar o boi deitado. Pelo amor de Deus, como é que é o nome da criatura? Ele é conhecido como boi deitado. Eu falei, não, eu me recuso, eu não vou, não entrego. Você depois vai. Eu falei, da onde surgiu esse nome para essa criatura? Eu quero saber da onde surgiu. Ele é chamado assim, procura o boi deitado. Eu me recuso, eu não vou. E não fui mesmo, não. Imagina se eu ia chegar num lugar, aqui, eu queria falar com o seu boi deitado. Não é? Tudo tem que ter uma razão de ser. Por que chamam essa criatura de boi deitado? Eu não sei. Agora, ao mesmo caso com o fogo. Por que arrumaram uma ideia de que existe um fogo eterno? Da onde surgiu isso, né? Já que o espírito não pode ser afetado por fogo. Não pode, né? Eles respondem assim, ó. Imagem como tantas outras tomadas pela realidade. O que foi isso? Jesus, nas suas pregações, ele falava que as pessoas tinham que se melhorar, tinham que se purificar, porque elas precisavam se purificar da mesma maneira que o fogo purificava os detritos na geena. E aí o povo não conseguiu entender essa alegoria. A Geena é um local que ficava no sul de Jerusalém. Na antiguidade, isso é fato, isso está no Velho Testamento, não é mitologia não, que eu conto umas histórias aqui mitológicas, mas essa não é. Ela tem ligação com um personagem da mitologia, como tudo que acontece no Testamento tem. Mas essa é real. No Velho Testamento, está lá escrito que Elias mandou matar 450 profetas de Baal. Todo mundo já leu sobre isso. E quando Elias reencarnou como João Batista, ele perdeu a cabeça.
Salomé pediu a cabeça dele na bandeja. E Jesus não pode fazer nada. E segundo Jesus, ele era o melhor nascido de mulher. Jesus falou isso, que João Batista era o melhor dos homens nascidos de mulher. Jesus tinha uma admiração enorme por João Batista. Por que não livrou aquela criatura da decapitação? Né? Que amigo é esse? Que admiração é essa? Pois é, mas nós temos os karmas para cumprir. E Elias, e João Batista, quando foi Elias, mandou, decepar a cabeça dos 450 profetas de Baal. E ele teve que resgatar isso perdendo a sua cabeça. Ele não ia precisar viver 450 vezes para perder 450 cabeças, né? Bastava uma para resgatar o seu pecado aí. Então, quando isso aconteceu, lá antigamente, havia um culto a Moloque. Moloque era também chamado de Baal. A figura de Baal era um homem com cabeça de bezerro. E ele tinha um aspecto esquisito, porque ele, na barriga dele tinha uma fornalha. E ali eram feitos sacrifícios de crianças. O nome Moloque era justamente ligado a isso, a sacrifícios de crianças. Então, Elias condenou isso. Aí houve lá aquele ritual do novilho, que ele queria que ele era só pedir a Deus que ia acender a fogueira para queimar o novilho, e que os profetas de Baal fizessem a mesma coisa. Só Elias conseguiu acender a fogueira. Por isso, todos aqueles que estavam ali foram para o lado de Elias e os profetas ficaram sozinhos. Então, ele mandou que juntassem todos eles num canto e cortou a cabeça de todos. Essa Geena é exatamente o local onde adoravam esse bezerro de ouro, esse culto a Moloque, a Baal. Na época era ali, aquela fornalha enorme, as crianças eram jogadas na barriga dessa escultura e morriam queimadas em sacrifício ao deus Baal. Então aquilo ali acabou, né? E esse lugar ficou. Ele ficou sendo um local onde se queimavam detritos, lixo, carcaças de animais e até mesmo cadáveres de assassinos eram jogados lá naquela Geena lá. Então Jesus, na sua pregação, ele falou isso. Ele falou que nós tínhamos que nos purificar da mesma maneira que os detritos e o lixo era purificado na Geena. Aí então acharam que a gente tinha que ser queimado para que a gente pudesse ser purificado. Mas como eles também sabiam que a alma não se impressiona com nada, o fogo seria eterno, já que ela não queima, né? Então ficou essa ideia de fogo eterno, a queimar uma alma pecadora. Então foi daí que surgiu esse horror e que ficou aterrorizando as pessoas só superficialmente, porque olha só, mas esse temor não pode ter um bom resultado? Eles respondem assim: vede se ela refreia aqueles que a ensinaram. Se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. Aí Kardec diz: o homem, incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou para ela comparação mais enérgica que a do fogo, pois este é para ele o tipo de suplício mais cruel e o símbolo de ação mais enérgica. Dos elementos da natureza, ele é o de ação mais enérgica, rápida, né? Um corpo vai levar dias e dias e dias para ser transformado pelo laboratório da vida na Terra, mas se compuser no crematório é imediato. Então o fogo é a forma dos elementos materiais, é a mais energética de todas, né? É a mais urgente de todas, é a mais poderosa nesse caso, né? É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade e os povos modernos a herdaram dos antigos. E ainda por isso que na sua linguagem figurada, o fogo das paixões, queimar de amor, queimar de ciúmes é fato.
Muito interessante. Foi Kardec que falou e tem mais coisas aqui. Então a gente vai vendo no decorrer do que a gente estuda, do que a gente aprende, do que a gente observa, que tudo está relacionado àquilo que fazemos. Nós não vamos pagar pelo erro de ninguém. Nós não temos que temer a morte de jeito nenhum. Não é? Aqui ainda tem essa pergunta que nós vamos passar ainda por ela. Qual que é pior, né? Aquele que tem medo, aquele que não tem medo e aquele que simplesmente a morte é indiferente para ele. Então, cada situação é uma, porque a gente pode ter medo da morte e o outro pode desejá-la por razões totalmente diferentes, mas também todas duas podem ser indignas. Então, não há muitas diferenciações no resultado que isso tudo vai ter para nós. O que nós temos que fazer é não temer a morte, é não ficar pensando em como a gente vai estar depois, é não ficar pensando em qual é o sofrimento dos espíritos, que sofrimento que eu posso passar. Não vamos nos preocupar com isso, porque isso não está ainda determinado, nós estamos ainda vivendo aqui, né? Nós ainda estamos confeccionando o nosso futuro no além-túmulo. Nós ainda estamos fazendo coisas que podem piorar ou melhorar a nossa vida. E que Deus nos ajude de termos tempo, bastante tempo o suficiente para fazer coisas muito boas, para melhorar a nossa situação no além-túmulo. Muita paz para todos. Sem ser semana que vem a outra, estaremos aqui dando continuidade aí a esse assunto que realmente é interessante. Muita paz. Bem, queridos, mais uma reunião, hoje, dia 4 de dezembro de 2012, aqui no Centro Espírita Friburguense. Eu até destaco sempre isso, que é para que isso fique gravado. Isso é pedido do Abel. Fala o dia, fala o mês, fala que... Senão a gente depois não sabe o DVD de que dia foi. Mas esse dia de reunião, que nós estamos aqui estudando, procurando aprender. O Espiritismo é diferente de todas as outras religiões que se dizem cristãs, principalmente. Eu tenho chamado muita atenção disso na televisão, e às vezes tem alguém que fica meio se contorcendo na poltrona quando eu esclareço isso lá, porque as pessoas não querem assumir, não querem ser realmente bem definidas. Então o Espiritismo é diferente de todas as outras. Nós não podemos ficar fazendo gracinha para os outros cultos, porque enquanto o Espiritismo é uma religião cristã que confirma a reencarnação, confirma os mundos habitados, confirma a comunicabilidade dos espíritos e confirma a perfeição para tudo, as outras que se dizem cristãs negam tudo isso. Então não existe maneira de se harmonizar isso. Ah, mas é porque é a fé de vocês, é o dogma de vocês. Sim, é o dogma do Espiritismo, mas esse é de racionalidade, é de inteligência, é de bom senso, é científico. Então o Espiritismo está realmente puxando a humanidade para entender realmente Deus, e não para fazer espíritas, entre aspas, e não para fazer seguidor de mais uma religião. O Espiritismo não é mais uma religião, é uma revelação com o propósito de fazer conhecida a verdade. E a verdade é universal e eterna. Não é espírita, não é budista, não é muçulmana, não é científica. A verdade é verdade. Se é verdade, é universal, é imutável. Pode até ser contestável, porque é o que se faz aí, contesta-se a verdade para provar uma mentira, muitas vezes, não é? Então é comum, às vezes eu recebo lá censuras ou críticas através do YouTube, da internet, como esses dias. Agora, eu acho que eu comentei isso em um desses últimos programas, a respeito de que você pode sim ser católico espírita, ser budista espírita, não pode. Você quer ser espírita, você tem que começar a se peneirar e se filtrar dessas influenciações todas que nós tivemos no passado, claro. Provavelmente nós todos fomos católicos aí, de batina e de... Como é que é o nome que dá para a mulher? O homem é batina, né, mulher? Hábito. Hábito, é isso, Com certeza, nós já tivemos de hábito aí para trás e de batina aí para trás, porque é a religião predominante da área cristã, há 2000 anos é a religião predominante, então nós já tivemos aí para trás. Mas nós estamos aí com o Espiritismo, para irmos nos despindo disso.
Então eu esclareço de vez em quando a respeito disso quando acontece. E isso acontece de vez em quando. As pessoas acham que não tem nada demais. Não, eu sou tudo. Pô, você não é nada. Agora, se for bom, não precisa nem ser nada mesmo, que aí está vencendo. Eu costumo dar esse exemplo também. Madre Teresa de Calcutá não aceitava a reencarnação, não aceitava mundos habitados, não aceitava a comunicação dos espíritos, mas é o exemplo que nós temos que seguir. É o exemplo. Fazer o que ela fez, ser como ela foi. Irmã Dulce e uma série de outros. Não aceitava a reencarnação, não aceitava. Então a questão não é essa. Mas o Espiritismo, ele vem nos livrar disso, para nos acelerar na compreensão. Conhecendo verdadeiramente as regras, nós vamos chegar mais rapidamente do que os outros que não conhecem. Claro, os outros que não conhecem vão demorar mais um pouco, não é? Então é bom que a gente sempre entenda por que nós estamos aqui. Por que nós procuramos o Centro Espírita? É diferente de procurar outras religiões. Quando a gente fala aqui, até uma vez nós comentamos aqui, será que o pessoal está vindo pouco porque nós estamos falando? Visita os outros centros, visitem as igrejas, procurem saber. Aí o pessoal está indo embora e não volta mais, porque está ficando por lá. Se for mais um benefício que essa instituição aqui está prestando, está sendo útil. Porque ao invés de você ficar perdendo tempo aqui, você encontrou o que você queria lá. Então, nós estamos aqui honestamente para sermos úteis à divulgação da doutrina espírita e úteis para todos que aqui comparecem. Vocês não vão ser melhores ou piores por frequentarem aqui. Vocês podem frequentar qualquer outro centro espírita, podem frequentar qualquer outra igreja e serem tão bons quanto se estivessem aqui ou até melhores. Não é uma questão de estar ou não estar aceitando o espiritismo, é uma questão de convencimento e de transformação nas atividades. Foi como a Sueli falou, a pessoa não ora sem uma vela, nada contra, mas católico, mas umbandista, nada contra, estão até sendo às vezes melhores do que nós, mas o espírita não acende vela para orar. Eu lembro uma vez as pessoas, na minha casa mesmo, nós fomos umbandista, né? Então todo dia, toda segunda-feira acendia uma vela dentro do tanque. Dentro do tanque, é para água com a torneira meio aberta, que é para a água ir levando os fluidos, o mal. Você pode fazer isso? Pode, ó. Todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas o espírita não faz. Não vai incendiar a casa. Todo mundo pode fazer o que bem entender, mas quem conhece o espiritismo começa a não fazer mais isso. Como ela disse ali, Kardec perguntou, mas um símbolo não concentra? Concentra. E não é a concentração que faz a comunicação? Os espíritos não negaram, mas disseram o seguinte: mas você há de compreender que uma pessoa que precisa de um objeto para se concentrar, ela ainda não está suficientemente solta das coisas do mundo para partir embora. Então, claro, concentra. Mas essa concentração, que ela está tão limitada a um objeto, a um crucifixo, por exemplo, ela está tão presa àquilo ali. Tem pessoas que saem com o crucifixo no bolso, que se encontrar um vampiro, saca o crucifixo, e se esqueceu o crucifixo em casa, encontrar com o espírito mal, está roubado, porque deixou a arma em casa. Então a gente se livra pelo pensamento e não pelo objeto. Mas tem pessoas que são presas ao objeto. Figas de estimação, jamais, não posso me separar dessa figa. Nada contra. Mas são as pessoas que não conhecem ainda a doutrina espírita. À medida que nós vamos conhecendo o espiritismo, nós vamos nos reforçando em espírito e não através de práticas ritualísticas, litúrgicas e etc. Não, nós vamos fazendo a diferença. Então, nada contra, mas eles lá e o espiritismo aí para resolver o problema. O título que nós botamos no YouTube, nesse programa de televisão que eu fiz aqui, eu estava lá, e como aqui, nós estamos aqui apresentando o livro de um ateu, Sam Harris, não é esse aqui não, esse aqui é dos espíritos, mas fala, Sam Harris, está aqui, livro de um ateu. Qual é a religião que tem coragem de apresentar um livro de um ateu e orientar que as pessoas estudem? Só a doutrina espírita. Porque enquanto o livro de Sam Harris elimina o Deus lá de fora, criado pelas igrejas, mantido pelas igrejas, o livro dos espíritos elimina o livro de Sam Harris. Acabou o problema. Então o título que nós fizemos nesse DVD aqui foi o seguinte: a honestidade une ateu, pastor e espírita. Porque nós três, honestamente tentando esclarecer, estamos conquistando o mesmo ideal, estamos agindo no mesmo tom.
esse pastor que nós falamos aí na última, acho que eu cheguei a comentar numa dessas reuniões nossas aqui, que foi o Rob Bell. O Rob Bell está questionando justamente o que a Sueli estava falando aqui. Por quê? Porque o Rob Bell não conhece o Espiritismo. Mas para conhecer o Espiritismo tem que ser aqui. Se ele conhecer por aqui, ele se converte. Agora, se ele conhecer aí por fora, ele vai ver que é mais uma igreja. É a diferença que nós fazemos aqui no Centro Espírita Friburguense. Então, enquanto Sanherres bate firme contra o Deus das igrejas, com os argumentos científicos e do bom senso, o Rob Bell está batendo firme no inferno, no céu e na condenação de Deus. Ele está se revoltando contra isso. E ele é um pastor. Nos Estados Unidos ele está fazendo o maior sucesso, principalmente entre os jovens. Por quê? Porque ele está contestando esses dogmas imutáveis das igrejas, que são inaceitáveis e que o Espiritismo vem resolver o problema. Então é extraordinário conhecer o Espiritismo e principalmente divulgar, porque é uma obrigação nossa, de todos vocês, não é só nós aqui que viemos falar para vocês, não. Cada um de vocês, claro, vocês não vão sair daqui fazendo palestra, vocês ainda não sabem, não tem treinamento, nós estamos aqui calejados nisso. Agora vocês não. Mas o que vocês podem fazer? Transmitam essa ideia, coloquem essa ideia em funcionamento, passem para os outros. Agora aí, dezembro, final de ano, presente, comprem um livro dos Espíritos, deem um livro dos Espíritos presente para alguém que vocês acham acessível. Claro, não vão dar para um evangélico, não convém. Aí é até falta de respeito. Um evangélico praticante, um católico praticante, a não ser que ele peça, como eu tenho casos de evangélicos, de pastores que me pedem. E eu, com todo carinho, faço uma dedicatória e dou o livro para eles. Falei nesse último programa aqui, um dirigente de uma igreja tradicional, uma igreja de peso no mundo, veio falar comigo e falou: olha, por causa do seu programa eu não morro lá na igreja. Eu falei: ô, que responsabilidade, eu falei, não morro. E como ele já tinha todos os livros, menos o dos médiuns, eu falei: não, então deixa. Comprei rapidamente, paguei um livro dos médiuns aí, fiz uma dedicatória, fui lá na loja deles, deixei o livro para ele, pronto, fechou a coleção. E ainda disse para ele: você não precisa morrer para não ser, porque ele falou: eu não morro lá, eu vou morrer espírita. Eu falei: você não precisa nem morrer espírita, se seja espírita sem precisar morrer. Então ele veio lá, porque eles nos respeitam, e o que Rob Bell está fazendo nos Estados Unidos é isso aí, sendo honesto mesmo lá, eles mudam. É o que eu pergunto: a troco de que pregar o inferno eterno, a condenação eterna? A troco de que? Isso é contra o próprio evangelho. Jesus manda que para a gente ser perfeito, para a gente ver o reino de Deus, nós temos que perdoar os inimigos. E eles admitem que Deus se vingue dos inimigos dele, mandando para o inferno. Isso é incompatível com o próprio evangelho, é o que o Rob Bell está fazendo. Então criaram até uma palavra de ordem muito interessante, que é assim: believe in hell, not in Rob Bell. Believe in hell, not in Rob Bell. Ou seja, acredite no inferno, mas não em Rob Bell, que é o pastor que está mudando a cabeça deles lá. Eu até trouxe isso para cá, para o movimento espírita, e falei assim: believe in hell, not in Zé Manel. Bom, nós vamos encerrar, estamos encerrando, agradecendo a presença de todos vocês.